Oi, pessoal! Olha só a receitinha de hoje. Nós vamos fazer esse delicioso bolo de chocolate, massa de chocolate com recheio de coco, mas é um recheio beijinho. Olha só que delícia que ficou esse bolo, maravilhoso, receitinha completa aqui para vocês. Então, vamos acompanhar como eu fiz esse bolo. Começando aqui, tô colocando 3 ovos inteiros. Coloco para bater aqui por uns 5 minutos até ficar um creme bem clarinho. Agora eu venho acrescentando aqui 1 xícara de açúcar. Eu tô usando aqui o açúcar cristal e eu vou acrescentando aqui aos poucos. Assim que eu termino de colocar, já coloco também aqui 1 colher de essência de baunilha e deixo bater por mais uns 5 minutinhos. Enquanto isso, aqui eu já passei pela peneira, os secos, né? Coloquei a farinha, o chocolate, o fermento, coloquei também o bicarbonato e aqui eu tenho a água. E eu vou estar deixando tudo na descrição para vocês, as quantidades. É só você estar olhando, né? Vai estar tudo certinho em gramas também para vocês, tá bom? Aqui agora, ó, ficou assim, ó, desliguei minha batedeira, bateu por uns 10 minutinhos. Agora é só vir acrescentando aqui os secos, né? Eu gosto de estar fazendo esse processo aqui em 2 partes, eu coloco a metade aqui dos secos, né? E eu coloco toda a água aqui de uma só vez. E aí, eu só vou misturando aqui com o auxílio de um fouet até misturar tudo, né? E ficar bem homogêneo. Aqui nessa misturinha dos secos, eu usei 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de cacau 50%, usei 1 colher de fermento químico para bolo e 1 colherzinha de café de bicarbonato, que eu gosto do bicarbonato porque eu acho que fica uma corzinha mais escura e também fica bem fofinho aqui a nossa massa. Então, e os líquidos aqui eu usei meia xícara de água com 2 colheres de sopa de óleo. Então, se vocês preferirem também, pode estar colocando, em vez do óleo, 1 colher de margarina, que fica ótimo. Aí, eu termino aqui, ó, de mexer, né? Agora, eu vou colocar aqui numa forma, tá untada, enfarinhada. Essa forma mede 18 centímetros por 10 de altura. Então, a gente vai levar pro meu forno aqui, que já está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar em torno de 45 a 50 minutinhos. Enquanto assa, a gente vai fazer aqui o nosso recheio. Começando aqui o nosso recheio de coco, coloquei aqui 2 leite condensado. Vou colocar também 2 cremes de leite. E também vou colocar aqui para essa receitinha 150 gramas de coco. Aqui eu tô usando o coco flocos. Se vocês preferirem, pode estar colocando o coco ralado também, que fica bom. Aí eu mexo e a gente vai levar aqui pro fogo para cozinhar aqui o nosso recheio. É muito importante estar mexendo com uma espátula o tempo todo, né? Para não queimar e não grudar aí no fundo da panela. Então, mexa o tempo todo, né? E assim que ele chegar no ponto, eu já vou mostrar pra vocês. Olha, já tá engrossando aqui, ó. Quando vocês levantam o recheio e ele cai em blocos, como ele tá caindo aqui, ó, já é o ponto correto. Então, a gente vai tirar e vou passar aqui para um refratário e vamos deixar esfriar em temperatura ambiente pra gente tá fazendo a montagem do nosso bolo. E muito importante também, eu gosto de estar colocando aqui um plastiquinho aqui em cima, para não criar uma película. E já voltamos, né, depois de frio, com a montagem. Aqui nossa massa já assou. Aqui a nossa massa ficou bem fofinha e bem escurinha. Aí aqui, ó, o nosso recheio também já tá frio, olha só a cremosidade desse recheio. Ficou maravilhoso, gente, olha só. Tudo de bom esse recheio, vale muito a pena tá fazendo. Dividi aqui em 2 partes e a nossa massa eu cortei em 3 partes. Tenho aqui uma caldinha de leite, leite integral com achocolatado.
eu venho, né, molhando toda a minha massa aqui. A quantidade aí, pessoal, vocês colocam a quantidade que vocês preferirem. Eu usei para esse bolo todo aqui 250 ml de calda, tá bom? Então, eu dividi aí em 3 partes e fui colocando. Agora, eu coloquei aqui uma parte, né, do meu recheio. Olha como que ficou bem recheado. Esse bolo ficou bem assim, com uma camada generosa aí de recheio. Aí ficou assim, ó, venho espalhando, ó, ele fica bem cremoso, bem fácil para espalhar. Aí eu venho com uma outra parte de massa, olha como que ficou essa massa, bem fofinha e nem precisa ficar molhando muito, viu? Ela fica bem macia e bem úmida. Então, coloco mais uma parte de leite da nossa caldinha, né? E o restante aqui do nosso recheio. Esse bolo, pessoal, a cliente pediu um bolo de 2 quilos, né? Então, por isso eu usei 2 leite condensado e 2 creme de leite. Eu costumo usar aqui um leite condensado e um creme de leite para cada quilo de bolo. Então, no final, eu vou falar para vocês quanto que ficou esse bolo aí, quanto que pesou no final, tá bom? Depois de decorado. Aí, eu venho aqui finalizando, eu molho, né? E depois, eu vou levar esse bolo para a geladeira de um dia para o outro. Eu gosto sempre de fazer de um dia para o outro, né? Para ficar bem firminho aí na geladeira. Aí, no dia seguinte, ó, desenformei o meu bolo. Eu fiz aqui um chantilly de chocolate. Eu usei o chantilly tradicional mesmo e coloquei 2 colheres de chocolate 50%. Bati e ficou esse chantilly de chocolate. Aí, agora eu venho aqui, ó, com um bico folha. Tô usando um bico folha e venho fazendo toda a lateral aqui do meu bolo. É uma decoração bem simples e vocês podem, né, é uma sugestão, vocês podem estar fazendo aí a decoração da preferência de vocês. Eu fiz aqui essa decoraçãozinha bem simplesinha, em volta inteiro do bolo, usando, né, o bico folha. Agora eu venho aqui com uma espátula, dando uma acertadinha aqui na parte de cima. E aqui na parte de cima, eu peguei um pincel e vim fazendo aqui um acabamentinho na parte de cima. E também aqui eu coloquei, tem esse biquinho aqui, é um bico 20 da Mago, e venho fazendo esse trabalhinho aqui. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo eu usei o mesmo bico, só que na parte de baixo eu vim fazendo aqui umas conchinhas. E para finalizar esse bolo, eu fiz aqui uns docinhos, que é o mesmo do recheio. Eu só separei um pouquinho do recheio e deixei na panela e dei um pontinho a mais aí, né, para poder enrolar esses docinhos, para poder fazer a decoração. E aí eu peguei e finalizei aqui a parte de cima, né, jogando um pouco de coco ralado. E o resultado foi esse. Pessoal, esse bolo, o peso final dele depois de pronto foi de 2,150 kg. Eu vendi esse bolo aqui por R$130. Me diz aí o que vocês acharam. Um beijão e até um próximo vídeo.